Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando o lixo desses crimes diários aqui contra mim, eu vou fazendo aqui o que eles não destroem, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão do, aspas, capacitismo, e aí também o tema da, aspas, deficiência, e tudo isso conectado com a questão das Olimpíadas, né? Então eu lancei essa pergunta aí no título do vídeo, que na verdade é uma questão que eu já escrevi sobre isso no Facebook, se não me engano, já tem bastante tempo, tem anos aí que eu já escrevi isso no Facebook, fazendo essa sugestão, né? Então, por que não juntar as Olimpíadas com as Paralimpíadas, né? É uma questão importante que eu vou tentar desenhar o porquê que eu acho isso aqui no vídeo de hoje, a partir de uma reflexão sobre um texto da Lilia Schwartz, tá, que é escritora. O texto foi publicado no Instagram, tá? Então vou deixar o link para vocês também aqui na descrição do vídeo e falar um pouquinho sobre isso aqui então. Então eu li o texto dela lá, né, um texto interessante, e aí teve uma discussão, teve um debate lá com uma moça lá que eu não vou citar o nome e tal, mas enfim, né? Ela fez algumas ponderações ali ao que eu escrevi, e aí eu respondi e tal, fiz a réplica lá, e vou trazer um pouquinho para vocês esse diálogo aqui também, tá? Além de alguns trechos do texto da Lilia, e depois fazer minha reflexão aqui, né, sugerindo, né, essa tese aí da junção entre a Olimpíada e a Paralimpíada, por que eu acho bacana isso, e citar algumas referências bibliográficas que podem ajudar a pensar isso aí também, tá? Então vamos lá, pessoal. A Lilia Schwartz escreve o seguinte, tá? Capacitismo significa tomar atitudes discriminatórias a nível social, econômico, político ou cultural contra pessoas com algum tipo de deficiência. Então eu já acho que essa primeira frase, existe um probleminha com ela no final, que não é um problema que a Lilia Schwartz, nitidamente não é um problema dela, ela não pensa isso, mas é uma espécie de vício que a gente acaba, se habituando, né, a repetir por conta de um positivismo que certas expressões ganham, né, no cotidiano. E Leo Foucault ajuda pra caramba nisso. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o suicídio da Carol Weller, né? E aí o quanto que a própria noção de cura, a noção de saúde mental, por exemplo, essas noções são, né, nitidamente sintagmas icônicos que muitas vezes contribuem para o contrário do que eles parecem contribuir, né? Essa é uma grande questão para ser pensada aí também, tá? E aí então, quer dizer, quando se diz, né, quando a frase diz capacitismo significa tomar atitudes discriminatórias a nível social, econômico, político ou cultural contra pessoas com algum tipo de deficiência, na verdade a própria frase está incorrendo na mesma questão que ela pondera, né? Por quê? Porque o ideal, no meu ponto de vista, seria dizer capacitismo significa tomar atitudes discriminatórias a nível social, econômico, político ou cultural contra pessoas que possuem algum tipo de demanda diferente das demandas mais usuais ou mais corriqueiras, né? Ou estatisticamente mais repetitivas ali, né, no cotidiano. Porque aí você elimina a palavra deficiência, que já carrega um sentido de defeito que contribui para o mesmo capacitismo que parece que essa galera que está aí desenhando essa questão do capacitismo, tenta combater, né? Bom, ela continua no texto dela aqui, tá? Em sociedades como a nossa, que podem ser consideradas capacitistas, né? Cria-se um conceito de normal, e pessoas com qualquer deficiência visual, auditiva, física, motora, de aprendizagem, de espectro autista, né, entre outras, são vistas como exceções que devem ou podem ser corrigidas, né? Na verdade, as demandas podem ser corrigidas, se a pessoa quiser, né? Eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu comecei a jogar futevôlei com 19 anos. E até os 28, 29 anos, eu nunca tinha usado o pé esquerdo para jogar futevôlei. Eu só usava o pé direito.
Então, se eu fosse pegar uma bola, por exemplo, que caísse no meu lado esquerdo, eu tinha que fazer a chaleira, né? Virar o pé e fazer aquela famosa chaleira para poder pegar com o direito, porque o esquerdo era cego, né? O que eu fiz? Um dia eu decidi, falei, agora eu vou aprender a jogar com o pé esquerdo. E comecei a bater altinha com o pé esquerdo, pedia para a galera jogar sempre no meu pé esquerdo, joga de novo o pé esquerdo. E hoje eu tô sem jogar por culpa desses vermes, né? Mas quando eu parei, até o momento que eu estava jogando, meu pé esquerdo hoje é igual ao pé direito. Então, quer dizer, agora, isso porque eu quis, porque eu também podia não querer, dane-se, entendeu? Essa é a questão, né? E o capacitismo é um pouco isso aí, né? Quer dizer, é ficar tratando a pessoa como se ela fosse inferior porque ela não sabe fazer alguma coisa ali que outra sabe. Simples assim. Então, agora, essa questão de deficiência, esse conceito de deficiência, ele é problemático. E eu vou continuar tentando desenhar o porquê aqui, a partir do texto dela, tá? Porque, inclusive, ela diz, né, que cria-se um conceito de normal, e é verdade, existe uma ideia de que, né, tem pessoas normais e pessoas que não são normais, né? Enfim. E aí pessoas com qualquer deficiência visual, auditiva, física e tal, né, enfim, são vistas como exceções que podem ser corrigidas. Então a grande questão, né, o chave aqui, é que quem tem que saber se a pessoa tem que corrigir ou não certa questão é a própria pessoa, a partir das suas demandas pessoais, né? E não alguém de fora que está ali vomitando qualquer tipo de idealismo para aquela pessoa. E a noção de deficiência, né, sutilmente contribui para essas pessoas, tanto para as pessoas que se acham normais e, portanto, no direito de estabelecer roteirinho para os outros, como estão fazendo comigo aí, né, esses bostas estão fazendo comigo, quanto também para as pessoas que querem combater isso, mas não entendem, ainda não entenderam esse aspecto, esse sutil positivismo ingênuo da expressão deficiência. Por quê? Porque essa expressão contribui para a ampliação de políticas públicas, mas no cotidiano ela sustenta essa distinção que mantém o conceito de normalidade como regra para um monte de gente aí, inclusive para os caga-regra da vida privada dos outros, né? Essa é a questão, tá? Então talvez o caso fosse, né, já adianto aqui isso, substituir essa palavra deficiência nas instâncias públicas, nas instâncias de política pública e tal, e mesmo educacionais e tudo mais, pela expressão demandas diferentes do estatisticamente mais usual, mais corriqueiro, etc., né? Para você poder ir eliminando essa pecha, negativa ali do ponto de vista, né, dessa coisa discursiva da palavra deficiência, tá? Mas aí vamos lá, ela continua, né? Ela alerta que o capacitismo é crime e dá um exemplo, tá? Que aí é um exemplo aqui que aconteceu tem pouco tempo, né? Uma vereadora chamada Zirleide Monteiro, da cidade de Arco Verde, de Pernambuco, né, cometeu crime de capacitismo ao chamar o filho autista, né, de uma opositora política de castigo de Deus, durante a sessão da Câmara Municipal do município dela no último dia 30 de outubro, né? E aí é isso, né? Porque essa galera evangélica, os próprios católicos, enfim, né? Os religiosos, eles têm essa coisa, né? De que o sujeito veio ali sem uma perna, é um castigo de Deus, né? Porque eles acreditam em ressurreição, e aí as almas vão voltando e vão pagando os pecados que cometeram nas outras vidas. Quer dizer, né? E essa gente está enfiada na esfera pública, falando bosta, entendeu? Vomitando lixo ali e atrapalhando, né, o país a caminhar, enfim, né? A partir dessa visãozinha tosca, né, e medíocre, que na verdade é uma visão tão tosca quanto a dos psi, por exemplo, que ficam, né, categorizando as pessoas como se fosse, isso aqui é neurótico, isso aqui é psicótico, isso aqui é isso aqui é aquilo. Então, tem que ter tratamento para eles, né? E no limite começam a vomitar lixo na vida dos outros e estragam a vida das pessoas, né? Ou às vezes pioram, né, também. Porque existe um detalhe importante também em relação a essa questão dos tais psi, né? E como eles não vivem sem as doenças, ou aquilo que eles já categorizaram, né, a partir do jogo discursivo, né, que o Foucault desenha muito bem, como doenças mentais, né, como eles não vivem sem isso, né, eles não podem contribuir para isso melhorar, porque eles precisam disso para viver, né? Então, quer dizer,
E aí eles ficam tratando as pessoas como doentes, esse aqui é doente, esse aqui é doente, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo, aqui, né? E a pessoa que está escutando aquilo ali começa a achar que é mesmo aquilo ali, né? Eu sou doente mesmo, aí tá vendo? Eu sou doente, pô. E isso às vezes só contribui para piorar o estado da pessoa. Então, se uma situação dessa cai na mão de gente, né, sem nenhuma competência para entender isso, né, piora a vida da pessoa de uma forma que às vezes é incontrolável, né? Não dá para corrigir, né? Enfim, e aí a importância de políticas públicas afirmativas, né? A Lilian Schwartz cita isso aqui, coisa que os evangélicos não têm capacidade de entender nenhuma, né? Porque eles têm aí essa visãozinha tosca de pagar pecado, enfim, né? De sujeito volta para pagar os pecados que cometeu na vida passada, quer dizer, né? Bom, ela continua. A Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, já prevê que quem praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua, aspas, deficiência, deverá sofrer pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. E ela continua: entre nessa luta por uma sociedade mais inclusiva e que acabe com esses falsos critérios de normalidade. Ótima frase essa, né? Essa não é uma régua boa de usar. Aliás, ela não funciona. Se o critério de normalidade é falso, o critério de deficiência também é falso. Não tem como não ser, né? Porque se não existem pessoas normais, também não existe deficiente. Tipo assim, ou todo mundo é normal e deficiente ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois. A gente procura outro nome aí para poder brincar disso aí, tá? E aí rolou um debate lá, tá? E eu respondi o seguinte: primeiro eu fiz uma resposta, certo? E aí depois houve um comentário em cima da minha resposta. Então eu vou falar minha primeira resposta aqui. Eu acho que essas pessoas são vistas como exceções que devem ser corrigidas, que foi a expressão que a Lilian Schwartz usou no texto dela, através da própria noção de deficiência. Essa noção de deficiência deveria ser abandonada, na minha visão, assim como saúde mental e outros sintagmas icônicos que no pragmatismo do cotidiano servem a calhar como mecanismo de controle discursivo dos que se acham normais, né? Porque, inclusive, essa noção de saúde mental tem o mesmo valor, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela serve no polo oposto da deficiência como uma espécie de substrato linguístico muito bem disfarçado para poder gerar legitimidade para aqueles que se acham normais vomitar regrinha na vida de quem eles acham que não são normais. Certo? Então, quer dizer, essa expressão também tem que ser problematizada aí para poder se discutir isso, né? Para se superar esses atrasos linguísticos, vamos dizer assim, né? E que acabam acarretando em poder para essa gente, um poder perigoso e muitas vezes, né, enfim, devastador na vida de alguém, tá? E aí eu continuei lá, né? É preciso ampliar as políticas públicas para facilitar a vida de todos, mas a partir de um novo paradigma, né? Eu até usei a palavra paradigma aqui, né, muito rápido ali, porque talvez não seja nem o caso de um paradigma, mas de algum tipo de estratégia linguística provisória, né? Pensando aqui no Edgar Morin, né? Para poder isso aí, sabe, flutuar para uma situação um pouco melhor, certo? E aí eu continuo. Por que um idoso não é considerado deficiente e um cego é? Né? Por quê? Às vezes o cego é mais rápido ali do que o idoso para fazer certas coisas, né? Essa palavra, então, deficiência, é tosca, assim como qualquer uma dessas palavrinhas psi que ficam taxando os outros de neurótico, psicótico, blá, 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 né? Que são reducionismos, né? Isso aí, porque inclusive isso, para além de ser uma ofensa e para além de muitas vezes só contribuir para a pessoa se sentir mal, né? Isso é também um reducionismo no sentido de que isso rotula a pessoa com uma palavra ali que em tese resumiria o que ela é, ou seja, apaga a complexidade gigantesca que ela é como pessoa, né? E aí isso gera uma série de lixo aí, muitas vezes crimes, né, que muitas vezes acabam com a vida de alguém, né? Os evangélicos pegaram isso e usaram contra a Carol Heller e usam isso contra um monte de gente aí com a tal da cura gay, que não é outra coisa senão um psi disfarçado de crente,
né? Tá? Então, no fundo, na maioria das vezes, esses termos só servem para gerar rótulos e mercado para essa gente, né? Quanto mais pessoas doentes, mais eles ganham dinheiro. Ou melhor, quanto mais pessoas, aspas, doentes, mais eles ganham dinheiro, né? Tá aí a indústria farmacêutica ganhando bilhões e bilhões de dólares por causa disso aí, né? Os psi consideram alguns comportamentos diferentes como distúrbios, né, e deficiências, e aí começam a querer corrigir os outros e um monte de lambanças são feitas a partir disso. Eu falei também do DSM, né? Começou lá com alguns nomes, hoje já tem mais de 300. Quer dizer, daqui a pouco todo mundo é doente para eles e eles são os papas do mundo que vão salvar as pessoas das doenças, né? Enfim, né? Patéticos, tem que ser substituído por uma lógica mais inteligente, tem que ser banido isso, né? A gente tem que começar a discutir isso de maneira séria, tá? Enfim, aí por fim, lá no texto eu digo, né? Eu acho inclusive que o pessoal responsável pela... Aí eu coloco aqui a sugestão ligada à Olimpíada, né? Eu acho, inclusive, que o pessoal responsável pela organização das Olimpíadas deveria pensar seriamente na ideia de acabar com a divisão entre Olimpíadas de um lado e Paralimpíadas de outro. Isso seria uma contribuição fantástica para acabar com essas bobagens todas, né? Qual é a diferença que existe entre uma distinção de peso, como é feita no boxe, peso leve, peso pena, peso mosca, né? Peso cego, né? Pode fazer isso também, né? Por que não? Por exemplo, né, ou uma distinção de metros na piscina, na natação, para uma distinção entre os cegos e os que veem num esporte qualquer. Se a gente elimina o moralismo das teses da normalidade, essa divisão Olimpíada e Paralimpíada acabaria na hora. Acho que seria uma contribuição das mais bonitas para a história da humanidade, né? Então imagina isso, né? Quer dizer, imagina se a gente consegue chegar num ponto aí que as Olimpíadas e as Paralimpíadas passariam a ser feitas ao mesmo tempo, né? Olha que bacana isso, né? Como é que ia ficar as fotos, como é que ia ficar os textos, como é que ia ficar isso na cabeça da galera ali que está, né? Enfim, se incluindo, né? Num espaço que está todo mundo participando, né? As diferenças, né? Enfim, interagindo, e tudo isso vai perdendo essas distinções empobrecedoras, porque existem distinções, mas as distinções empobrecedoras devem, né, ir sendo substituídas por lógicas mais amplas, tá? Enfim, e aí teve uma resposta que uma moça lá chamou atenção para o fato de que essa ideia de deficiência gera políticas públicas para essas pessoas, e eu não neguei, isso é óbvio que gera, porque a minha questão não é essa. Eu disse para ela, eu não tenho nada contra a ideia de capacitismo, eu tenho contra a ideia de deficiência, né? Essa é a questão. E aí eu disse, eu acho que é preciso instituir políticas públicas para cada demanda e não para cada deficiência. Também foi uma palavra que eu escolhi ali na hora, pode ter até alguma melhor aí, né? Eu não sei, não pensei em nenhuma melhor, talvez tenha, né? Mas eu acho que demanda é melhor do que deficiência, né? O cego não é um deficiente em relação a mim que enxergo. Ele é inclusive portador de um tipo de saber que eu simplesmente não tenho e ele tem, né? Então, se ele é deficiente em relação ao meu saber a partir dos olhos, eu sou deficiente do saber dele, do qual eu não tenho a menor experiência, né? Então já deixo aqui uma dica, tem um documentário Janela da Alma, que eu vou deixar o link para vocês aqui, porque ele está no YouTube, legendado, e tem depoimentos do Saramago, do Wim Wenders, né, e de um monte de gente bacana ali, comentando, né? Acho que o Antônio Cícero fala também. Enfim, essa questão do olhar, o que é o olhar, e tem pessoas cegas também, né, que dão depoimentos ali muito interessantes. Tem um fotógrafo cego, quer dizer, olha só, né? Então, assim, a gente, né, essa ideia de deficiência ela tem que ser abandonada, tem que ser discutida em outro âmbito, né? E, bom, isso me parece deixar evidente que todo mundo é deficiente em alguma coisa, né? Logo, se todos são deficientes em algo, então ninguém é deficiente no sentido genérico, né, e pobre, né, que ainda se usa, que é um rótulo, né? Isso é um rótulo que empobrece, que ofende e que muitas vezes coloca as pessoas para baixo, coloca as pessoas para, né, pô, tá vendo, eu sou pior do que aquele ali, eu sou deficiente, né? Entendeu? E, enfim, e tá longe de ser assim, tá? E aí algumas pessoas podem ponderar, né, sobre, porque existem pessoas que têm ali, às vezes cometem um crime, né? Então bacana, é um criminoso e o não criminoso, né? Mas não deficiente, né? Porque senão não tem jeito, o moralismo vomita ali, né? E, enfim. Para finalizar, tá? Porque eu vou passar para os livros aqui, porque tem várias referências bacanas que podem ajudar a pensar isso aí.
esses termos, quer dizer, né, essa palavra deficiência sustenta o mito da normalidade e deve ser abandonada. Esses termos não são naturais, são discursivos e, como tais, maleáveis à reflexão. Não tenho nada contra o termo capacitismo, pelo menos até agora, né? Tenho contra o termo deficiência, porque é ele que sustenta o mito da normalidade citado no texto da Lilia, né? A palavra deficiência pode ser considerada, inclusive, um bullying semântico, né? A gente que trabalha com pedagogia e tudo mais, a gente, nas últimas décadas, tem discutido a questão do bullying aí, né? Então, enfim, o aluno ali vai zoando o outro porque o outro tem ali uma característica diferente da dele. Pronto, às vezes gera um problema sério ali. Então, quer dizer, isso virou o bullying, a discussão do bullying, né? Tem gente que acha que às vezes é muito exagerado, porque as crianças também têm que interagir, têm que aprender a ser malandro, tudo isso também é verdade. Mas tem que saber aí, né, até que ponto isso prejudica a criança, até que ponto não prejudica, né? Cada um ali vai fazendo a sua avaliação e vai contribuindo para isso. Mas o fato é que a noção de deficiência é nitidamente um bullying semântico. Ah, o sujeito tem isso, o cara é deficiente, né? Pô, mesmo que você fale bonitinho, né? Porque, né, enfim, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Oh, ele tem deficiência, né? Essa caridade da direita brasileira, por exemplo, que estraga, né, qualquer tipo de política pública mais ampla, é isso aí, usando palavrinha bonitinha para poder ficar ali, entendeu? Atrasando a vida dos outros, né? Então, pessoal, para finalizar, eu digo, né, de tanto a gente dizer que as pessoas têm deficiências, elas acabam acreditando que tem mesmo, né? Então é o caso de parar de falar essa bobagem, né? E isso tem que ser combatido, não alimentado, tá? Então, pessoal, vamos agora para algumas dicas aqui, tá? Que eu acho bacanas e que eu citei lá, tá? Tem um conto aqui do Mia Couto nesse livro Histórias Abençonhadas, né? Que se chama O Cego Estrelinho, tá? Que é muito bacana, assim, talvez seja o conto dele que eu mais gosto. E ele termina da seguinte forma, tá aqui, né, na página 21, e ele termina na seguinte forma, né? A menina chega para ele, então não vou contar a história toda aqui, mas ela chega, né? Isso tudo, Estrelinho, né? Isso tudo existe aonde? Porque ele está contando um monte de coisas bacanas ali que ele aprendeu com uma outra pessoa lá, né? E aí o cego, em decisão de passo estrada, ele respondeu: venha que eu vou lhe mostrar o caminho, né? Quer dizer, o cego mostrando um caminho para a pessoa que aparentemente enxerga tudo ali, né? Então, quer dizer, isso é uma grande lição para essa discussão da deficiência. É a literatura ensinando para a gente política também, né? Tá aqui, ó, Histórias Abençonhadas, do Mia Couto, tá? Outro livro que eu acho muito bacana de mostrar nesse sentido é esse aqui do Oliver Sacks, tá? Que é um antropólogo em Marte. O Oliver Sacks é um neurocientista, né? Eu não li todos os textos desse livro, mas tem um texto aqui, que são 7 histórias paradoxais, né? São casos de pessoas que têm problemas ali diferentes, né, de outras pessoas e que dificultam ali certas questões, mas ao mesmo tempo dão lições muito interessantes. E o olhar dele é esse olhar, né? Não é esse olhar de ficar ali simplesmente taxando como deficiência e ficar, né, passando remedinho e política pública, porque, né, é uma caridade bacana. Não, ele está querendo discutir a questão de maneira filosófica para poder entender, inclusive, o caráter paradoxal disso, ou seja, o caráter de um limite extremo de reflexão que permite que a gente pense, inclusive, as bobagens dessas palavrinhas toscas aí que continuam sendo usadas, tá? Enfim, e aí a história que eu li aqui, que eu acho muito interessante, né? Deixa eu ver aqui qual foi, porque eu não anotei aqui no índice. Tá aqui, ó. Tá na página... na página 123, tá? Ver e não ver, que é um sujeito que ele tinha uma cegueira lá, uma cegueira parcial, e aí tentou resolver, piorou, não conseguiu conviver bem com a coisa, decidiu voltar a ser cego, entre aspas, né? Porque aquilo ali era melhor para ele. Então, enfim, são paradoxos aí dessas questões, tá? É claro que eu estou aqui resumindo, tem muito mais coisa aqui no texto do Oliver Sacks, então vale a pena ler aí quem quiser, porque pode ajudar também, tá? E aí, pessoal, cito também o texto do Antonin Artaud aqui, tá? Nesse livro Linguagem e Vida, que é um texto que se chama Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, que na verdade é um texto que eu citei no vídeo da Carol Heller, e o Artaud desenha aqui a tese de que quem suicidou o Van Gogh foi a sociedade, não o próprio Van Gogh,
porque a sociedade não soube compreender ele. E aí vale entender, inclusive, as conexões dessa não compreensão com a lógicazinha psi, porque o Van Gogh foi, né, foi parar na mão de um psi lá, e aí, enfim, talvez isso tenha sido a grande derrocada da vida dele. Né? Foi acabar em hospício, e aí, enfim, começou a não conseguir entender aquilo que ele fazia como algo bacana. Né? Então isso tem que ser abandonado, a gente tem que passar por uma reflexão pesada na sociedade sobre isso, para a gente um dia conseguir se livrar disso aí. Tá? E de repente a gente começar a compreender melhor os Van Goghs da vida, para não ficar matando eles antes do tempo. Né? Tá? Então tá aqui, o trabalho do Arthur é muito bacana, é o último texto desse livro aqui. Enfim, pessoal, e aí tem outras coisas mais aqui, tá? Mas eu vou passar mais algumas dicas rápidas aqui. Não vai dar tempo de falar tudo, mas enfim, sobre essa questão ainda do olhar, tem um conto do Guy de Maupassant, que eu cito pra caramba aqui também, que é o Carta de um Louco, e ele inclusive intitulou Carta de um Louco, provavelmente, né, certamente, porque ele estava ali no século XIX e não tinha ainda nem condição de refletir tudo isso aqui que a gente está refletindo hoje, e ele acabou internado no hospício também, quer dizer, né, é isso, né? Foi suicidado também pela sociedade, né, o Guy de Maupassant, um escritor brilhante, vários contos geniais aqui, e esse Carta de um Louco ele fala sobre as dificuldades e as deficiências, né, de todas as conexões de sentido que a gente faz com o mundo. Né? O olhar da gente, por exemplo, só capta um feixe que vai do ultravioleta ao infravermelho. Né? Para além disso, a gente não enxerga nada. Tá aqui, inclusive, quem fala muito bem disso aqui é o Richard Dawkins, nesse livro aqui, Desvendando o Arco-Íris. Tá? Tem várias coisas interessantes aqui que ele fala sobre isso, e também podem ajudar a entender aí a partir dessa metáfora do cego, mas que serve para pensar quase todas as outras, aspas, deficiências, né? Ou as outras demandas. Né? A gente tem que começar a mudar aí a palavra. Tá? E aí, para finalizar, acho legal que dá para pensar essa questão, inclusive pela própria história da arte, né? Porque a literatura já foi o seu extremo, no extremo da literatura está o vazio, né? O Mallarmé é um exemplo disso, que é refletido aqui pelo Otávio Paz, tá? Então a página em branco, né, é o olhar do cego, né? Isso acontece na pintura também, tá aqui o livro dos impressionistas, mas eu estou pensando mesmo lá se não me engano, no Kandinsky, agora não lembro quem é que faz aquele quadro todo em branco. A tela em branco é o olhar do cego, né? E tem também o livro do Wisnik aqui, O Som e o Sentido, porque a música também se encaminhou para esse esqueminha aí, né? Música tonal, música atonal, vai até o limite, minimalismo, silêncio. Silêncio é o olhar do cego, né? Então dá para pensar tudo isso aí para poder contribuir para parar com essas bobagens, né, de ficar enchendo o saco dos outros com esses nomezinhos toscos aí, tá? Enfim, pessoal, e aí eu finalizo mostrando isso aqui, que é uma coleção que eu tenho desde moleque, né, que foi publicada, na verdade isso aqui foi publicado, eu tinha uns 20, 21 anos, que é uma coleção de Olimpíadas, né, muito legal, tá? Da editora Videoprint, né, mas na verdade é a editora Nova Cultural, tá? Então eu deixo essa dica, tá, a partir dessa capa aqui, que é uma coleção muito legal, que conta as histórias das Olimpíadas até 96, tá? Deixo essa dica bacana aí para o pessoal do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional. A próxima Olimpíada vai ser em Paris. Inclusive, para finalizar, tá, eu descobri ontem aqui um caso muito legal de uma menina chamada Bruna Alexandre. Ela é tenista de mesa, né, e ela não tem o braço direito, e se classificou, foi campeã do pré-olímpico na categoria Olimpíada e não Paralimpíada. Ela ganhou de todo mundo que tem 2 braços. Então, quer dizer, né? Então, parabéns para ela aí. Ela é a primeira atleta paralímpica a disputar a Olimpíada, né? Então, assim, para se ver como é que essas coisas não tem muito, né? Não dá muito para poder definir isso com rótulo, né? Então é preciso a gente contribuir para isso aí. Ela vai ser a primeira atleta paralímpica do Brasil a disputar uma edição dos Jogos Pan-Americanos, tem 28 anos, é bicampeã brasileira de tênis de mesa em torneios disputados com atletas olímpicas. Então, quer dizer, parabéns para ela aí. E fica essa dica, tá, para a galera do COI. Ó, por que a gente não faz uma Olimpíada junto com a Paralimpíada? Elimina esse para da frente, é tudo Olimpíada, tá todo mundo competindo nas suas categorias e, enfim, inclusão total para a gente poder ampliar o mundo aí. Beleza, pessoal? Então é isso.
A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Valeu. Fui.